Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar. Senhor, dê-nos agora a alegria de entendermos que nós estamos na presença do Deus único e santo. Alegria, Pai, porque o Senhor fala ao nosso coração através da Tua palavra. Dê-nos alegria na medida em que o Senhor nos desafia a vivermos segundo o Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, opere em nós com o Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida de cada um de nós que aqui está. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós, e humildemente pedimos: tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Quando nós lemos essa passagem da Escritura, ela nos diz a respeito de Jesus e quem Ele é, mas o texto é muito interessante porque ele também nos diz quem nós devemos ser. Quando nos vemos diante de Deus, e todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós estamos diante dele. E quando isso acontece, nós percebemos quem nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. Mais do que quem nós somos, mas quem nós deveríamos ser, na medida em que vivemos na comunhão com Deus. Porque na verdade, conviver com Deus, ter intimidade com Deus, traz efeitos profundos na nossa vida. Você conheceu a Jesus? Conhece a Jesus? Esse Deus da Bíblia. A Bíblia, quando fala desse Deus aqui encarnado, Jesus Cristo, fala de um Deus maravilhoso, amoroso, dedicado nesse amor, que fez toda uma obra para que pudéssemos ter algo diferente, para que pudéssemos ter alegria verdadeira e esperança. Quando você conheceu a Jesus, quando você colocou a sua vida diante dele, alguma coisa aconteceu diferente? Você mudou? Porque algo que fica bastante claro na medida em que vamos estudando a Escritura é que sempre que alguém
conhece a Jesus e vive na intimidade com Ele, alguma coisa muda. E essa alguma coisa é muita coisa. E a grande pergunta que eu gostaria que Deus pudesse, na sua bondade, nos ajudar a responder nessa noite é: conhecer a Jesus mudou a você? Faz diferença para você? Qual a medida disso? E como isso acontece todos os dias? Esse texto da Escritura nos mostra uma história, um evento verdadeiro. E a nossa história aqui, lida na Escritura, começa com Jesus que vinha para Cesareia de Filipe, uma região mais ao norte daquela em que ele vivia. Era uma cidade importante, uma cidade significativa naquela região. Era uma cidade que foi nomeada depois que Júlio César esteve ali. Até mesmo naquela cidade havia um templo que havia sido erigido, desenvolvido, crescido naquela cidade pelos romanos que viviam ali, e havia um propósito naquele templo, naquela construção: adorá-lo como Deus. Ele era tratado como um ser divino. Era uma metrópole internacional, onde viviam sírios, judeus, gregos e romanos. Como é comum naquela região até hoje, uma certa quantidade de pessoas de diversas nacionalidades. A história diz que naquela cidade, em Cesareia de Filipe, havia pelo menos 14 templos a deuses falsos, que eram verdadeiramente adorados ali. Ela era uma cidade dedicada, quando foi construída, ao deus Pan. Pan, como eu falei mesmo, o deus da natureza. Daí vem aquela expressão panteísmo. E foi exatamente nesse cenário que Jesus entrou. Num lugar extremamente idólatra, num lugar tremendamente distante de Deus. E ele entra na sua simplicidade, porque quando Jesus se encarnou, ele conviveu com pessoas simples, apesar de toda a nobreza da sua divindade. O próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses que ele abre mão do direito de ser tratado com essa nobreza, sem deixar de ser quem ele é. E ele vem com toda simplicidade, convivendo com homens que ele também de maneira simples trouxe para junto de si. Um homem sem dinheiro, sem casa, nazareno, e faz uma pergunta aos seus discípulos que já durante algum tempo caminhavam com ele. E a pergunta do Senhor Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Essa foi a pergunta do Senhor Jesus. E eu creio que é exatamente essa pergunta que hoje deve levar-nos a compreender um pouquinho mais de quem é Jesus e quem somos nós, aqueles que conhecemos a Jesus. E eu gostaria muito que nós pudéssemos entender que confessar o Senhor Jesus como Senhor tem a ver com algumas verdades, tem a ver com alguns desafios, mas também tem a ver com alguns riscos, objetivos e verdadeiros. E a pergunta que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos, que eram homens que andavam com Ele, conviviam com Ele, conheciam o Senhor Jesus. E depois de um tempo que a gente caminha com alguém, nós começamos a conhecer certas particularidades. Nós começamos a conhecer as pessoas até mesmo nos seus gestos, nas suas palavras, no seu semblante, na forma que mexe a sobrancelha ou franze as sobrancelhas, como come ou como deixa de comer. E eles conheciam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está tendo uma conversa de amizade com eles, mas era alguma coisa que Jesus tinha propósito. E nesta conversa Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus? Se eu perguntar para você quem é Jesus, certamente você não vai dizer: olha, ele é um homem que mora no endereço tal, tem um número de CPF tal e a nacionalidade dele é a tal. E não houve esse tipo de resposta também. Quem ele realmente é?
E se nós andarmos por aí perguntando para as pessoas quem é Jesus, você vai perceber que as pessoas têm uma tendência de responder quem elas acham que Jesus é. É mais ou menos assim: eu penso que, na minha realidade, Jesus é. A grande pergunta é: Jesus é aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós produzimos na nossa mente, no nosso coração, e dizemos Ele é isso, ou Ele é algo ou alguém que independe dos nossos achômetros, das nossas limitações ou das nossas potencialidades para ser quem Ele é? Sem sombra de dúvida, Ele é quem Ele é. E a grande pergunta que Jesus faz para aqueles que eram seus discípulos é: quem eles pensam que eu sou e eles dizem que eu sou? Essa é a primeira pergunta do Senhor Jesus. Depois, nós vamos ver que tem mais pergunta. O ponto mais importante hoje, para mim e para você, é descobrir quem é o Senhor Jesus e quem nós somos à luz disso. A resposta dos discípulos foi muito interessante. Eles disseram: alguns estão dizendo que você é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. E até outros dizem que é outro profeta do Antigo Testamento. Ou seja, não existe uma palavra comum entre todos a respeito do Senhor. João Batista havia chegado antes de Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos que ele foi aquele que o próprio Deus preparou como o proclamador de que o Messias viria. E ele era um profeta que incomodou muito naquela época. Jesus tinha crescido com ele. O ministério de João Batista tinha diminuído até que finalmente ele foi preso por Herodes Antipas e ele foi assassinado. Só que, pelo que a história mostra, Herodes Antipas não era um homem assim muito equilibradinho. E quando ele viu o Senhor Jesus ali andando, e aquela coisa toda, muito provavelmente movido pela culpa que havia no coração, porque ele arrancou a cabeça de João, porque, na verdade, uma mulher pediu para que ele fizesse isso. E certamente o seu coração ficou cheio de dores e de culpa, e ele começou a perguntar: será que esse Jesus é João Batista que voltou para me assombrar? Outra teoria era de que Jesus era a reencarnação de Elias, ou de um outro profeta qualquer. A grande pergunta que Jesus faz logo depois disso, como que dizendo: não importa, a pergunta é: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus queria levá-los a pensar, e agora ele faz a pergunta-chave. A pergunta inicial era só para começar a conversa, era aquela coisa de introdução. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão convivendo comigo, o mundo que está ao meu redor ouve a mensagem que eu prego, mas quem eles estão dizendo que eu sou? Eles não estão compreendendo nada, isso ficou claro. Mas e vocês que caminham comigo, que comem comigo, que provavelmente devem dormir no mesmo lugar, que têm entendido pouco da minha proposta como Deus encarnado entre vocês, quem vocês sabem e quem vocês pensam que eu sou? Não importa o que as outras pessoas pensam, o que vocês acham a respeito de mim? Querido, é muito semelhante à vida cristã e de intimidade que nós temos com Deus hoje. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem muitas coisas a respeito de Jesus, até mesmo no meio chamado cristão. E algumas das coisas ditas a respeito de Jesus são coisas que causam-nos espanto, tristeza, admiração, no sentido negativo da expressão. Jesus tomou essa pergunta como um instrumento para que aquelas pessoas pudessem tomar uma decisão para definir quem era Jesus para eles.
Essa é uma pergunta que leva os seus discípulos a tomarem uma decisão para responder. Quem eu sou para você? Se Jesus estivesse hoje chegando para você e perguntando quem eu sou para você, é uma decisão que Jesus quer que você tome. Você já tomou essa decisão? Chega um momento em que você tem que descer do muro e parar de contornar as informações a respeito de Jesus e a própria comunhão com Ele. E eu creio que em alguns momentos, até mesmo quando nós não tomamos decisão e não respondemos quem é Jesus, de uma certa forma nós já tomamos a decisão. E é nesse momento que nós encontramos essa pergunta significativa, é que os discípulos tiveram que se posicionar. E eles tiveram que se posicionar no meio de uma crescente rejeição de Jesus. Apesar de, no seu ministério, ele andar no meio daquelas pessoas, fazer milagres, mostrar o seu poder, trazer uma mensagem tremendamente profunda e que pelo Espírito entrava no coração das pessoas e fazia diferença, havia uma crescente rejeição do Senhor Jesus, daqueles que não entendiam, não compreendiam nada, não eram iluminados por Deus para entender. Os líderes religiosos que não conseguiam ver em Jesus a consumação da promessa que havia sido feita já durante muito tempo, estavam começando a se mobilizar contra o Senhor Jesus. Era importante seus discípulos se posicionarem, pois os seus antigos líderes espirituais estavam fazendo pressão e queriam acabar com o Senhor Jesus. Ser cristão é se posicionar diante de tudo. Era isso que Jesus estava ensinando, ele conduzindo aqueles seus discípulos. Qual é a verdade? Conhecer ao Senhor Jesus, irmãos, nos faz pessoas com conteúdo, e o conteúdo é a verdade, e a verdade é, Ele é Deus. Pedro, um dos discípulos, que caminhava com o Senhor Jesus, ele nos mostra isso, que as pessoas que conhecem o Senhor Jesus são pessoas de conteúdo, e o que vale para elas é a verdade. E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, tu és o Cristo, ele está usando a palavra grega para o termo hebraico Messias. Em todo o ensinamento que Jesus tinha dado a respeito de si mesmo, ao longo dos últimos 3 anos de ministério público, ele não fez muitas vezes isso falando a respeito do fato dele ser Messias, daquele prometido a Israel. E eu fico imaginando por que não. E eu creio que é possível a gente compreender. Foi porque Jesus não queria ser reconhecido, porque ele chegava diante das pessoas dizendo: olha para mim, eu sou o Messias. Essa não foi a estratégia do Senhor Jesus. Ele não quis convencer as pessoas dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus encarnado, eu sou o Messias, eu sou o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus não saiu arrancando pedras daqui e jogando para ali, ou tirando uma montanha de um lugar para o outro, mas eventualmente de maneira proposital, para agir e tratar corações e vidas humanas, ele demonstrou quem ele era, porque ele na verdade queria ser reconhecido não por uma autodeclaração, mas por suas ações, que mostravam para as pessoas quem ele era. Era assim que o Senhor Jesus queria. Durante 3 anos, os discípulos viveram com Jesus, comeram com Jesus, viajaram com Jesus, e a sua conclusão no final desse tempo é essa declaração importante que Pedro sintetizou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdadeiro. Há um princípio aqui, um princípio muito importante. O princípio é a intimidade e o conhecimento
andam juntos. A intimidade e o conhecimento andam de mãos dadas. Sabe por que eles conheciam a Jesus? Porque eles conviviam com Jesus. Ao ponto de, apesar de todas as dificuldades, de todas as pressões, de todas as negativas, todos os questionamentos que estavam ao redor deles, a intimidade com o Senhor Jesus, a visualização de quem Jesus era e de como Ele agia no coração deles, na vida deles e na vida de outras pessoas, levavam aqueles homens a terem o conhecimento da verdade. Este é Deus. O nosso coração, ele se fortalece na fé, amados irmãos, na medida em que vivemos na intimidade com o Deus da nossa fé. Em muitos momentos nós estamos muito interessados e oramos pedindo a Deus: aumenta, ó Pai, a nossa fé, aumenta a nossa espiritualidade. E é interessante que a intimidade desses discípulos com Jesus levou-os a entender plenamente quem era Jesus, apesar de viverem no meio de um mundo que negava Jesus. E o princípio continua sendo o mesmo. Se nós queremos saber quem é Jesus, conhecer as particularidades de quem Ele é, do que Ele nos ensina, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, nós precisamos estar com Ele. Quando as pessoas andam com Jesus, elas são conduzidas à verdade. Como eu lhes disse, intimidade e conhecimento andam de mãos juntas. Outra coisa que a gente pode perceber aqui no texto é que as pessoas que conhecem o Senhor Jesus são incapazes de conhecê-lo por conta própria. Isso também não é suficiente. E é exatamente isso que o Senhor Jesus responde para Pedro. Observem bem o verso de número 17. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, ele disse com todas as letras a verdade, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não chegou a esta conclusão por conta própria. Não foi pela investigação, porque ele convivia e andava com o Senhor Jesus. E isso foi importante, porque ele convivia com a verdade que vinha ao seu encontro continuamente. Mas a verdade, ela não pode ser compreendida assim tão facilmente. O que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro é meu Pai que está nos céus, que te revelou. Não foi sangue nem carne, não foi sua habilidade de homem que te deu essa condição de responder que eu sou o Messias, o Filho de Deus. Quem te deu entendimento e revelou isso a você, e revela a qualquer homem, é o Pai que está nos céus. Não é qualquer homem que compreende que Jesus é Deus. Não é qualquer homem que compreende que Ele é o Messias de Deus, que Ele é o Filho de Deus autêntico. Alguma vez você já parou para pensar sobre o que nós acreditamos? E quando eu falo nós, eu falo de cristãos. Já parou? Nós acreditamos que uma virgem engravidou. É só você sentar com o doutor Pedro e perguntar para ele se dá isso, sem inseminação. Nós acreditamos que Deus nasceu sendo o rei numa manjedoura junto a animais. É incoerente. Nós acreditamos que um homem morto se levantou e caminhou e nunca mais morreu. Nós acreditamos em coisas que ninguém acreditaria se não fosse o fato de elas serem verdades reveladas por Deus, que nos deu o entendimento de que isso é real e de que isso faz diferença crucial para a minha existência hoje e eterna.
Jesus disse a Pedro: se meu pai não tivesse dito isso, então você não saberia nada a respeito dessas coisas. Então, essa é uma outra verdade, queridos, de que as pessoas que conhecem Jesus, elas são incapazes de compreender sozinhos quem é Jesus, e o que significa Jesus, e todo o seu propósito. Mas Jesus nos traz mais algumas informações aqui nesse texto. E ele nos mostra que as pessoas que conhecem a Ele, gostam de confessá-lo diante dos homens. No verso de número 18, o Senhor Jesus diz: pois também eu te digo. Por que eu também te digo? Porque Jesus tinha perguntado a respeito: quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz: e você? Agora eu te digo quem você é. Você é o Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E mais, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tinha acabado de dizer: você é, ou tu és. A expressão, sué. Aí Jesus pega a mesma expressão e usa para Pedro. Eu sou e você é. Eu sou Deus e você é Pedro. Há um jogo de palavras que o Senhor Jesus usa aqui nesse texto que a gente precisa compreender. Pedro, Petrus, essa palavra significa rocha, pedra, forte. Esse não era o nome de Pedro. O nome de Pedro era Simão. O Pedro é um nome que vem depois. Jesus deu-lhe um nome, Pedro, e agora ele explica o significado que esse nome traz. Quem é a rocha sobre a qual a igreja está sendo construída? Jesus diz aqui nesse texto: olha, é sobre essa rocha que eu construo a minha igreja. A minha pergunta é: Pedro é a rocha? É isso que Jesus está dizendo? A igreja romana, ela diz que sim, e essa é a posição dela. É por causa desse versículo que eles afirmam que Pedro foi o primeiro papa, e eles dizem que esse versículo estabelece toda a linha dos papas. Essa passagem ensina que Pedro seria o líder, e isso fica muito claro. O líder desse grupo de discípulos que seriam usados por Deus para mudar o mundo. Se você não pode ver isso aqui, então você está tentando mudar o texto, mas o texto está dizendo isso. A Bíblia ensina que o método de mover, que Deus usa de mover o mundo, é através de indivíduos, discípulos, não necessariamente de organizações. E Pedro é esse homem comum, que pelo ato gracioso de Deus, conheceu a Jesus, foi atingido pela verdade, teve a sua história mudada, e Deus deu um propósito: torná-lo um fundamento na igreja. Mas a gente também observa na Escritura que a própria Bíblia diz que Cristo é a rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo nos fala a respeito dos israelitas no deserto, como eles comeram, como eles beberam de comida, como eles beberam e comeram daquilo que Deus providenciou para eles, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e o texto diz: e a rocha era Cristo. Jesus é a rocha da nossa salvação, e Ele é a rocha por quem e de quem qualquer coisa pode acontecer com firmeza. O Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: eu edificarei a minha igreja sobre a rocha. Jesus promete um crescimento. É interessante, Jesus está no negócio das construções de igrejas, viu, senhor Olívio? Ele mexe com construção. O texto aqui diz que eu vou edificar a minha igreja sobre a rocha. Jesus edifica a igreja. Quem edifica a igreja não somos nós. Quem edifica a igreja e faz a igreja crescer é a rocha, é Cristo.
Jesus chama a igreja de minha igreja, é a sua igreja, é a igreja da sua posse, suas digitais estão nos projetos da igreja, Ele tem os títulos e ações da igreja. A implicação é clara: não mexa com a igreja do Senhor Jesus, porque Ele é o dono e Ele cuida direitinho dela. E o que Ele está dizendo é que Pedro será um instrumento que Ele vai usar para edificar a sua própria igreja. Algo muito fantástico que eu acho nesse texto é que as pessoas que conhecem a Jesus, elas são tornadas conquistadoras, desbravadoras. O texto diz que Deus usaria Pedro e as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, cuja igreja estaria sendo edificada sobre Cristo. As portas do mundo antigo era referência a um lugar de entrada dentro de uma cidade, onde ficava sentado normalmente o conselho, a liderança, e onde havia todos os julgamentos, onde as coisas sérias aconteciam. E quando aqui o texto fala de as portas do inferno, ele está dizendo aquela de onde sai ou entra alguma coisa. E ele está falando que é do inferno. E aquilo que vem do inferno não vai ter nenhum domínio sobre a igreja, porque quem fortalece, edifica e é dono da igreja é Cristo. Pedro é um instrumento, e aqui Pedro é como que o exemplo daquilo que faz o Senhor com a nossa vida, na medida em que Ele nos leva à sua presença, à sua intimidade, para que o conheçamos como Deus da verdade, porque Ele nos revela quem é Ele, e na medida que Ele nos faz conhecedores de que Ele é o verdadeiro Deus e Salvador, esse Deus nos salva para nos usar, para nos sustentar, para que nós possamos fazer uma obra que não é nossa, mas é dele. E no verso de número 19 ele diz: e te darei as chaves do reino dos céus. Ele estava falando da igreja, agora já fala do reino, porque na verdade a igreja do Senhor Jesus é aquela que é um instrumento nas mãos de Deus, para agir no meio do reino de Deus, que são todas as coisas. E ele diz: a igreja é instrumento nas minhas mãos, e você, como membro do corpo de Cristo, que eu tenho propósito na sua vida, vai ser um instrumento conquistador em meu nome. Eu vou te autorizar, eu vou te dar força, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder. Ele está dizendo isso aos crentes e à igreja do Senhor Jesus. Queridos, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver muitas coisas, sabe por quê? Porque a semelhança daquilo que os discípulos do Senhor Jesus vivenciaram naquele momento com Cristo, nós vivenciamos momentos difíceis. Hoje, crer em Jesus, e alguém dizer que fala que crê no Senhor Jesus, não significa muita coisa. Você primeiro tem que chegar à semelhança do Senhor Jesus e perguntar para Ele: quem é Jesus mesmo? Eu ensino para os meus alunos, na cristologia, no estudo do ser, da pessoa de Cristo, na Trindade, e eu digo para eles sempre: quando você quiser conhecer uma boa teologia, pergunta para esse teólogo quem é Cristo para ele, e você vai saber se a teologia é boa, é saudável ou não. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm a menor preocupação em trazer para si mesmos a glória do crescimento da igreja, onde elas chamam as pessoas para irem nas suas igrejas e nos seus atos milagrosos, e não para ouvir e conhecerem a intimidade do Deus vivo e único.
Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm criado o Jesus para ela mesma, ou para elas mesmas. E é exatamente nesse contexto que os discípulos foram confrontados pelo Senhor Jesus. A pergunta é: quem Jesus é para você? Para nós, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. É Ele que se revela a nós. E é Ele que nos traz esperança. Eu tenho certeza que existe no nosso meio pessoas que estão vivendo momentos de angústia e dificuldades, porque nunca conheceram a Jesus como Deus da sua vida. E a única coisa que eu posso lhe dizer é que essa pergunta do Senhor Jesus feita a Pedro e que hoje está sendo feita a você, exige uma resposta. E para dar essa resposta é necessário tomar uma decisão. O Senhor é o único Deus. Eu creio em Ti como esse Deus e preciso do Seu senhorio sobre a minha vida. Aí tudo vai ser diferente. Mas muitos que já tomaram essa atitude, ou tomaram essa decisão na presença do Senhor e da Sua palavra, também vivem dificuldades. Porque apesar de terem crido em Jesus como Senhor, como Salvador, o Deus encarnado que morreu na cruz em seu lugar, tem vivido como se fossem deuses de si mesmos, e não se submetido a esse Deus único e Salvador. De repente é tempo de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Quando Jesus entrou na sua vida, a sua vida mudou e continua mudada e sendo transformada, porque é impossível conviver com Jesus e não ter uma vida diferente. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, quando ele diz que em Cristo nós somos feitos nova criatura. A expressão lá é nova criação. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E no verso 17 ele diz: e tudo isso provém de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. A semelhança desse teste que o Senhor fez dos seus discípulos que caminhavam contigo já há um tempo, para levá-los, ó Pai, a se posicionar diante de um mundo que o agredia, que era rebelde. O Senhor tem usado a Tua palavra também para nos questionar. E eu peço que nesse tempo agora, que é oportuno, o Senhor nos dê a coerência de chegarmos diante do Senhor e dizer: tem misericórdia, Senhor, e ajuda-nos a viver segundo a fé que o Senhor já nos deu, para honrarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Mas, ó Deus, se há no nosso meio pessoas que hoje ouviram esse Evangelho e compreenderam pela primeira vez, dê-lhes a alegria de consagrarem as suas vidas ao Senhor, pelo Teu Espírito, para viverem como servos do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e faça essa obra
para a tua glória. Em nome de Jesus.